Olá, olá, bom dia. Eu sou Marcela Moura, sou psicóloga, trabalho na Acerta. A Acerta é uma empresa de RH. Na Acerta a gente faz contratação, treinamentos diversos, né, para o varejo e para vários tipos de clientes, né? A gente acredita muito que pessoas fazem toda a diferença. A gente realmente acredita que uma equipe com sinergia, que pessoas felizes, satisfeitas no ambiente de trabalho e fora dele também, vão conseguir, claro, produzir mais e transformar um ambiente muito mais bacana, muito mais acolhedor. Enfim, a gente acredita nessa diferença de pessoas. O tema hoje tem muito a ver com as diferenças nessa relação social. O tema hoje é gestão de conflitos. Eu acho que assim, é um tema super rico, é um tema que a gente aborda muito na Certa, é um tema que os clientes pedem muito e também pessoas físicas, porque eu acho que assim, tá na base da interação social. É o tema de gestão de conflitos, tá na base da empatia, tá na base da segurança, da comunicação com o outro. É um tema super divertido, super bacana, de reflexão realmente, que vocês vão gostar bastante, tá? Quero agradecer bastante a nossa parceria com a Unimed Rio, que é um parceiro que a gente tem tanto carinho, assim, tanta proximidade nesse sentido de propósito mesmo, de querer trazer um bem-estar para o outro, de se preocupar com o outro, principalmente nesse momento de isolamento social, onde a gente está realmente com as emoções mais afloradas, com esse equilíbrio emocional um pouco prejudicado, normal, todo mundo está passando por isso. Então a Unimed Rio é um parceiro que confia no nosso potencial e confia no nosso trabalho, então muito obrigada Unimed Rio, muito obrigada Mood, né, que é um parceiro também super bacana, que está junto da gente, que está aqui trazendo junto com a gente essas palestras. A gente está oferecendo para vocês no aplicativo da Mood, sempre, quartas e sextas, às 11 horas, palestras com temas diversos, tá? A gente já falou aqui muita coisa, como autoconhecimento, a gente falou sobre felicidade, a gente falou sobre criatividade, sobre resiliência, sobre empatia. E hoje a gente veio trazer esse tema, então, da gestão de conflitos, que é tão rico e tão importante, tão necessário, né? É quase que vital nas relações humanas. Quando a gente fala hoje desse momento de isolamento social, desse momento novo, desse momento que a gente precisa se reinventar, nesse momento que a gente está realmente mais fragilizado, a gestão de conflito, ela chega com uma importância muito maior, né? Porque a gente hoje está lidando de uma forma diferente com as pessoas que nos envolvem. Mesmo que seja de forma remota, é uma forma diferente de lidar, de se comunicar. Então, por exemplo, a comunicação fica muito mais difícil. Querer se expor e se expressar para o outro fica muito mais difícil, né? Então a gente tem que ter certeza, por exemplo, que o outro está entendendo o que eu estou falando, né? Como? Nesse momento que eu estou super fragilizada, que eu estou num momento de ferramentas escassas, que eu não tenho tudo que eu gostaria para poder fazer. Então, assim, é muito mais difícil lidar com a gestão de conflitos nesse momento, tá? A gente veio trazer alguns temas aqui, com também alguns autores, dicas de livros, pesquisas científicas. A gente vai falar muito sobre a neurociência, porque realmente eu como psicóloga, né, eu trabalho muito embasada nesses estudos científicos para trazer também esse embasamento técnico, teórico, mas sempre linkado com a parte prática. Então a ideia é que a gente consiga ter reflexões realmente, né, de como fazer para lidar com essa questão da gestão de conflito nesse momento principalmente que a gente está vivendo, tá? E para levar para nossa vida. Esse é um momento de aprendizado, realmente. É um momento que a gente pode escolher, refletir e sair melhor. Então, a gestão de conflitos é uma coisa que te traz muito para isso, né? De se repensar como eu quero ser daqui a algum tempo, como eu quero sair desse momento de uma forma a me engrandecer realmente. Quando a gente fala de gestão de conflitos, a gente fala muito sobre diferenças, né? A diferença, pessoas diferentes é que são produtivas, né? Pessoas diferentes é que fazem realmente algo melhor. Por quê? Quando eu lido com pessoas muito parecidas comigo, a tendência é replicar um determinado comportamento. Então, assim, por mais que seja difícil lidar com pessoas diferentes, e é mesmo, porque o conflito ele é quase que, né, indispensável nesse sentido. Por quê? Porque se eu lido com pessoas que pensam diferente de mim, a tendência é realmente que eu venha expor as minhas ideias, e a pessoa também. Isso gera um conflito produtivo que a gente fala. Se a gente escolhe lidar com pessoas só parecidas com a gente, a tendência é não aprender muito com elas, né? Porque realmente eu vou replicar e eu vou concordar com tudo que já me é dito. Então, o conflito ele é produtivo entre pessoas diferentes. Pessoas muito parecidas não produzem ideias inovadoras, por exemplo, porque a ideia é que todos concordem com tudo.
né? Por mais difícil que seja, então, lidar com pessoas diferentes da gente, e na nossa vida a gente escolhe lidar com pessoas iguais a gente. Se a gente parar para pensar, né, nos nossos amigos, no nosso âmbito social, nas pessoas que nos cercam, geralmente são pessoas parecidas com a gente, né? Se não são parecidas, elas acabam ficando parecidas, porque a gente aceita muito mais. Quando a gente recebe uma pessoa na nossa rede social, né, de trabalho, de amizade, que seja muito diferente da gente, a tendência é rejeitar essa pessoa. Porque eu não quero lidar com aquilo que é diferente. Então, muitas vezes, eu nem dou muita oportunidade de conhecer essa pessoa, né? E, de repente, entender que eu tenho várias coisas parecidas com ela. Por quê? Porque eu quero rejeitar aquilo que é diferente, né? Porque é difícil lidar com uma pessoa que seja diferente da gente. Mas, por outro lado, é legal pensar que a diferença ela também aproxima muito, né? Porque é na diferença que a gente aprende com o outro, que a gente consegue se tornar uma pessoa melhor, né? Aprender é o tempo inteiro. Então, conflitar nesse sentido é algo super saudável, né? O conflito, ele é produtivo porque simplesmente é quando duas pessoas têm ideias diferentes, né? É muito diferente quando a gente fala do confronto. O confronto é algo que a gente quer impor a nossa ideia ao outro. Eu quero colocar como se eu tivesse certeza, como se eu tivesse a verdade absoluta, e aí eu vou em cima do outro como a diminuir a ideia do outro. Né, e vira um embate, vira um confronto. Né? E muitas vezes acontece isso no dia a dia. Né? Parece que muitas vezes uma discussão de conflito, que seria produtivo e até poderia chegar a um consenso, né, ou algo em comum realmente, ou não, e tudo bem. Isso acaba muitas vezes gerando um sentimento de embate, de confronto, de disputa. Por quê? Porque naturalmente a gente quer ganhar a disputa. A gente acha que a nossa opinião tem que prevalecer sempre. Então eu quero convencer o outro de que eu estou certa o tempo inteiro. Só que não tem certo e errado. Esse é o ponto. Né? Lidar com conflito de forma produtiva tem muito a ver com isso. É entender que eu não preciso ter certo e errado e que o conflito ele pode sim ser saudável e que ele pode gerar um confronto ou uma disputa quando a comunicação não é bem feita. Então, assim, sabe aquela história de que você pode falar tudo pro outro, mas você tem que saber falar? É muito isso. Né? Assim, essa então seria a diferença do conflito pro confronto. Por exemplo, né? O conflito é algo que a gente constrói junto, que a gente pensa diferente e tudo bem. E a gente vai construir junto a chegar a um meio termo, ou talvez não, mas eu vou aceitar a diferença. O confronto é quando eu tento lidar com o outro de uma forma a impor a minha condição, a impor a minha vontade ou a minha maneira de pensar sobre o outro. E isso é o que mais acontece. É o que mais a gente vê o tempo inteiro acontecer nas relações sociais. Né? Isso é o que? O sujeito querendo se prevalecer em cima do outro. Normal. É como se fosse uma disputa, mas não precisa ser. Então o conflito ele pode ser saudável, ele é saudável e ele é muito diferente de um confronto, tá? Quem fala muito sobre essa diferença do conflito e do confronto é o Mário Cortella, que é um filósofo fenomenal, né, que vocês devem conhecer. Inclusive, ele tem vários livros que falam sobre isso, né? Dentre outros temas, ele fala muito sobre essa questão da diferença do conflito com o confronto. Qual seria a diferença disso? Como é que um conflito pode ser produtivo? Como é importante lidar com a diferença? E ele fala uma frase que é super bacana, que é o seguinte: preste atenção em quem discorda de você. Ou seja, o que ele fala é que as pessoas que discordam de você são muito mais produtivas e te ensinam muito mais do que aquelas pessoas que só concordam com tudo que você fala, né? Apesar de que é mais fácil lidar com pessoas que concordam com tudo. Com certeza, né? Pessoa que concorda sempre comigo, naturalmente, não vai me dar trabalho, né? Porque eu tô ali e a pessoa tá concordando, não, eu concordo, não, tá ótimo, não. Mas será que eu vou conseguir refletir sobre algo diferente? Né? Eu ouço muito isso de clientes, né? Eles falam, poxa, mas eu quero uma via de mão dupla. Eu quero que o meu funcionário, eu quero que a pessoa que esteja do meu lado, eu quero que ele traga também ideias, eu quero uma via de mão dupla para a gente refletir juntos. Isso é o que eu ouço muito. Só que, por outro lado, vamos pensar, será que a gente está preparado para lidar com isso? Né? Será que eu estou preparada para lidar com pessoas que me critiquem? Que me façam repensar? Né? Será que eu estou preparada para lidar com pessoas que discordem de mim e que de repente, enfim, tudo bem? E a gente não chega a um ponto comum, mas tá tudo bem, a gente vai continuar vivendo bem, porque as diferenças é que fazem crescer? Será que eu estou preparada para isso? Esse é o ponto, né? Assim, será que eu tenho essa humildade de conseguir aprender com o outro no sentido de uma pessoa tão diferente, né, conseguir me ensinar?
Será que eu estou preparada com isso? Eu falo muito isso para os clientes. Será que vocês estão preparados para um funcionário que de repente chega criticando, cheio de ideias, né? E que às vezes até produtivas, mas que vai contra aquilo que de repente você pensou durante anos? Porque a mudança tem muito a ver com isso, né? Você faz um movimento repetitivo, um hábito, né, diário, enfim, e aí chega alguém que é diferente de você e pensa diferente, com uma ideia diferente e critica aquilo que sempre foi feito. Geralmente, quando isso acontece, a gente não tem tanta abertura para o outro. Por quê? Porque aquilo que sempre foi feito é o natural a fazer. Sabe aquela coisa? Sempre foi assim? Então, assim, é para repensar mesmo. Se eu quero aprender com diferente, e se o conflito de ideias pode ser produtivo, e né? Porque lidar com a diferença é sempre muito mais produtiva, será que eu estou preparado para receber esse feedback do outro? Porque a gente fala muito sobre isso, né? Assim, como aprender a dar o feedback no funcionário, nas pessoas que estão com vocês, né? Feedback nas suas relações sociais de uma maneira geral, como aprender a dar o feedback, a se comunicar com o outro. Mas será que eu estou disponível para receber esse feedback? Receber o feedback é tão importante como dar um feedback, tá? Fazer uma devolutiva para o outro, enfim. É tão importante receber como fazer para o outro. Só que a gente não tem essa humildade de querer e nem abertura para receber o feedback do outro muitas vezes. Então isso causa um conflito maior, que a gente chama do confronto por conta disso. Porque começa a um embate de ideias de uma forma tão intensificada que um quer se prevalecer em cima do outro, que acaba que prejudica e vira uma disputa, em vez de gerar algo produtivo. Tá? Então pensar se a gente está disponível é o primeiro passo para lidar com o diferente. Né? Mas entender realmente que eu vou aprender com as diferenças. Então eu posso continuar pensando diferente e tá tudo bem, né? Para eu conseguir lidar com uma pessoa específica ou com mais de uma, eu não preciso necessariamente conseguir concordar com tudo que a pessoa fala, né? Esse é o ponto, e tudo bem, esse é o negócio. Né? E aí a gente fala que o conflito ele é muito diferente, por exemplo, de um problema. Né? Por que o conflito é diferente de um problema? Porque o problema ele está enraizado. Né? O problema ele vem como algo negativo. O problema ele vem como algo que a gente realmente entende que eu tenho que resolver alguma coisa. Então eu tenho que resolver esse problema. Não é isso que a gente fala? O problema ele vem com uma solução. Né? E aí o conflito não, o conflito ele vem como algo produtivo, é muito mais frutífero o conflito, né? O conflito ele pode não ser um problema, então tudo bem. O conflito ele é algo saudável, né? Desde que ele consiga ser bem verbalizado, ou seja, desde que eu consiga me comunicar de uma forma saudável com o outro, né? Então o conflito ele não tem nada a ver com o problema. Inclusive, quando a gente fala de problema, né, a gente vem muito em relação a isso, assim, se tem uma solução, ele de repente não é um problema, né? Se eu penso como o conflito como algo que tenha uma solução, ele pode não ser um problema. Às vezes eu estou maximizando o problema antes mesmo que ele aconteça, né? Eu nem dou oportunidade de conversar com aquela pessoa porque eu já penso que, poxa, será que ela vai discordar de mim? Eu fujo do conflito para não ter um embate. Só que eu não preciso ter embate. Eu posso simplesmente respeitar a diferença, a opinião que é diferente da minha, né? Quando a gente fala de conflito, até assim, em termos de conceito de conflito, tem muito a ver com você enfrentamento de opiniões contrárias, incompatíveis. Né? E aí tem conflito, embate de duas forças contrárias, né? Antagonismo, oposição, briga, discussão. É isso que a gente tem que desmistificar, né? Que o conflito ele não precisa ser uma briga, uma discussão, né? O conflito ele pode ser simplesmente duas pessoas que pensam diferentes, que têm histórias diferentes, que têm valores diferentes e que estão se comunicando, né? E que vão chegar a um senso comum ou não, tá? Esse é o conflito. É disso que a gente está falando, tá? Hoje. E aí, se ele for bem administrado, então, ele é muito frutífero para as mudanças, né, o conflito. Se ele for bem administrado, se ele for bem reconhecido, estimulo isso na minha equipe ou nas pessoas que estão perto de mim, ou me estimulo, ou me repenso, eu vou conflitar, porque não tem como não conflitar, não tem como fugir disso. Mas eu vou repensar, eu vou pensar de uma forma diferente, eu vou conseguir ter uma ideia mais inovadora, né? Em relação ao conflito, então, a gente tem dois tipos de conflito, né, basicamente. A gente tem o conflito pessoal
que é o conflito interno mesmo, né? Que é o conflito com nós mesmos, e muitas vezes isso acontece. Então, assim, é quando a gente começa a repensar, por que eu tenho essa atitude? Por que eu fiz isso? Né? Como é que eu posso fazer diferente? Eu começo a repensar aquilo que eu fazia, né? Esse é o conflito pessoal. Então é como a pessoa lida com si mesma, né? Tem muito a ver com a questão do autoconhecimento, tem muito a ver com a questão de reconhecer as nossas fraquezas, tem muito a ver com a questão de reconhecer a nós mesmos, né? De nos reconhecer, de nos repensar, tem muito a ver com a questão de pensar em como nós queremos nos posicionar no mundo, tá? Então, assim, por que alguma coisa me chateou tanto? Por que alguma coisa me fez tão mal naquele momento? Isso é muito importante, né? É um conflito interno de ideias. Eu quero fazer, mas eu sei que eu vou ter um resultado se eu não fizer. Eu quero fazer, mas eu também, muitas vezes eu tenho medo de não conseguir fazer ou de me expor numa situação. Né? Então isso é muito importante, é se pensar mesmo, né? É se fazer presente no sentido de se conhecer, de se reconhecer nas atitudes. O autoconhecimento é o conflito interno, de querer fazer, de me posicionar para isso e de muitas vezes não me colocar nesse papel de sair da zona de conforto, por exemplo. Tá? Então, assim, esse é o conflito interno que é importante. Quando a gente fala do conflito interpessoal, é claro, é o conflito que envolve outras pessoas. E é muito mais complexo, por quê? Porque eu não tenho domínio do que as outras pessoas pensam ou do que elas sentem, né? Então, assim, e muitas vezes eu não quero ter esse embate, eu não quero ter essa relação com o outro, mas é importante que eu tenha conflitos para nos colocar, para trocar ideia. Então, assim, e aí dentro do conflito interpessoal com outras pessoas, a gente entende que tem um conflito que é latente, por exemplo, né? O latente é aquele conflito que ele está ali, estagnado, mas ele está prestes a surgir, né? Ele está prestes a desenvolver algo maior, né? Então, assim, é muito importante lidar com esse conflito e não deixar passar. Quando você sente que tem alguma coisa estranha, a gente sabe, né? Quando a gente sente que tem alguma coisa que não está bacana, é bom falar, é bom trocar uma ideia, é bom trazer para a conversa, é importante saber falar, né? E outra coisa importante também que às vezes a gente se pega nessa relação é entender o que é meu e o que é do outro. Então, assim, eu tô nesse conflito de ideias porque eu acredito ou porque alguém me disse que é assim. Né? Então, assim, uma coisa que a gente fala muito é não ser o porta-voz de alguém, né? É se pronunciar no sentido de falar sobre você, né? Então, assim, acredite no que você vê, por exemplo, né? Assim, entenda e acredite naquilo que você fez sentido pra você, porque eu presenciei. Porque senão vira um telefone sem fio, né? Uma pessoa começa a falar e aí, assim, aquilo vira uma verdade absoluta e, na verdade, não foi bem aquilo que aconteceu, mas foi a interpretação daquela pessoa e você acaba sendo porta-voz num conflito, né? Que pode gerar um confronto de ideias contrárias de algo que você não presenciou, não entendeu, né? Mas você está sendo porta-voz de alguém. Então é muito importante também entender aquilo antes de tirar conclusões, tá? Uma coisa super importante é tomar cuidado com a primeira impressão, né? Porque a gente, o tempo inteiro na nossa vida, a gente cria preconceitos, né? Normal. O conceito com alguém, por exemplo. Né? Então, assim, só porque aquela pessoa é diferente de mim, eu rotulo aquela pessoa como algo específico. Né? Eu crio uma identidade para ela, que a gente fala na psicologia, que é um simbólico realmente, de algo que de repente não tem nada a ver com ela, mas foi uma primeira impressão que eu tive sobre aquela pessoa. Então, assim, aquela pessoa é muito extravagante porque ela é diferente de mim. Aquela pessoa, nossa, ela se comunica muito mal porque ela é diferente de mim. Ela é muito. Então, assim, tudo bem, ela pode ser diferente de mim, ela pode ter uma maneira de lidar, de falar, de se colocar diferente da minha, mas não necessariamente eu preciso criar um preconceito contra ela, só porque ela é diferente. Pelo contrário, a aceitação do diferente é o que vai fazer enriquecer. Então eu vou dar uma oportunidade de lidar com essa pessoa que é diferente de mim, porque eu entendo que ela vai ter muito mais a me acrescentar do que outra pessoa, tá? Então, assim, tomar cuidado para não tirar satisfações, conclusões de alguém, principalmente, ou de uma situação, antes de entender melhor, tá? Antes de dar uma oportunidade, né? Tem muita gente que fala assim, mas o meu santo não bate, não tem? Meu santo não bateu com aquela pessoa. O santo não bater, né, naturalmente, né, é isso, é você realmente entender que você tem que lidar, que você tem que dar uma oportunidade pro diferente. Só que geralmente o caminho mais fácil é justamente a gente não querer contato com o que é diferente da gente, tá? Então, assim,
o ideal nesse momento é você procurar a melhor maneira de falar com o outro, né? De se comunicar com o outro, sem julgamentos, né? Sem achar que a sua opinião é a melhor de todas, sem achar que você tem que realmente fazer algo por alguém. Então, assim, é muito importante a gente não promover. Menos espera, ele acontece numa ruptura realmente, ele vem de uma forma exagerada, que a gente fala, né? Então, assim, dentro da psicologia, a gente fala muito do conflito aberto no sentido de algo que já estava latente, mas que a gente só conseguiu expor de uma maneira inadequada. Então, assim, quando começa uma gritaria, quando começa uma discussão, quando começa uma briga, né, no pior momento. E isso é ruim para todo mundo, porque isso acaba com o emocional das pessoas e o nosso. A gente gera um desgaste desnecessário, né? Um desgaste onde não precisaria acontecer. Então, é muito importante que a gente tome conta do conflito nesse sentido também, de evitar que chegue a um conflito aberto, de evitar que chegue a um conflito exagerado, no sentido de gerar uma briga, uma discussão desnecessária, que não é produtiva, tá? Então, como lidar com o conflito, né? O primeiro passo de você lidar com o conflito, para você entender o conflito, é saber que ele existe, né? Então, assim, é reconhecer o conflito, né? É não negar esse conflito. É entender que a gente precisa conflitar, que a gente precisa dividir opiniões, que a gente precisa de pessoas diferentes. Então, o primeiro passo é não fugir do conflito, né? É entender, é estar ali, aquele famoso panos quentes, né? Que envolve você fugir do conflito, não querer lidar com ele, é o pior dos casos, porque ele volta, né? E porque você não aprende com isso. Então, não fugir do conflito é a melhor coisa que tem pra gente entender e conseguir lidar com ele de uma forma produtiva, tá? O segundo passo é você também não querer impor uma autoridade, né? Então, assim, o conflito, ele não é, de novo, algo que seja, né, uma disputa, uma batalha. Ele é algo produtivo. Então, assim, nunca querer impor alguma coisa a alguém, né? E isso tem muito a ver com o novo papel do líder, quando a gente fala de gestão de pessoas, né? Porque é isso, hoje em dia a gente entende que um bom líder, ele não é aquela pessoa que vai impor a autoridade, ele vai ganhar a equipe, né? Ele vai conquistar a equipe por uma admiração, né? Por um sentido maior e tal. Então, assim, quando a gente fala de imposição com o outro, em todas as relações sociais, seja ela de amizade, afetiva, enfim, é muito importante entender que a gente não está aqui falando de uma disputa, de uma batalha. Então, impor a sua opinião, a sua autoridade pelo grito, pela força, não é algo que vai ser produtivo no conflito. Pelo contrário, né? A ideia é que a gente consiga ser mais tolerante, menos reativo, né? Consiga ouvir mais a pessoa, né? O conflito ele é bacana quando ele tem um diálogo, né? O diálogo ele é basicamente quando uma pessoa fala, a outra pessoa entende e a gente consegue ter uma boa conexão, né? O diálogo, ele é quando a gente consegue passar uma mensagem, a boa comunicação é assim, eu consigo me comunicar bem com o outro, eu consigo ter uma boa comunicação com aquela pessoa e a pessoa consegue receber o que eu tô falando. E a gente vira um diálogo, algo produtivo, né? Por isso que é importante ouvir o outro e confirmar o que o outro entendeu também, né? Então, assim, nem sempre a mensagem que você quis passar para o outro, né, é a melhor mensagem possível. Foi como o outro entendeu. Então é importante entender, o que você entendeu do que eu falei? Ficou claro para você? Às vezes quando a gente faz esse exercício de perguntar para o outro o que o outro entendeu, já é o suficiente para saber que ele entendeu uma coisa totalmente diferente, que não teve nada a ver, né? E aí a gente consegue se desculpar ou se retratar e falar, poxa, desculpa, né? Tem uma questão muito importante na comunicação. E é legal entender isso, porque muitas vezes gera um confronto desnecessário por uma comunicação, um erro, né, na comunicação, um ruído na comunicação, que não necessariamente importa tanto como você quis expressar para o outro. O mais importante numa comunicação, para ela ser produtiva e para ela ser autêntica e para a comunicação ser humanizada, né, para você conseguir se conectar com o outro, o mais importante é como o outro entendeu a mensagem. Então, sabe aquela questão que vem muito assim, né? Poxa, fulano, eu não gostei da maneira com que você falou comigo. E aí a gente tem a tendência a se proteger, né? A se justificar. E a gente fala, poxa, mas é a minha maneira de falar. Poxa, mas eu não achei isso. Tudo bem, né? Claro que se a gente se comunicou dessa forma, a gente não teve a intenção de magoar o outro ou de falar de uma forma agressiva. Mas se o outro entendeu como algo agressivo, é o que mais importa nesse momento. Né? Esse exercício é difícil mesmo, assim, de perceber que assim, a comunicação ela só é válida e produtiva e tem uma conexão quando eu consigo passar uma mensagem de forma que o outro entenda, né, e de forma que o outro acolha isso. Se for uma coisa agressiva, se eu passar uma mensagem de uma forma
errada, se tiver um erro de comunicação, um ruído de comunicação, tudo aquilo que eu quis passar para o outro vai por água, né? Tem uma frase que fala assim, que a maior distância entre duas pessoas é o mal entendido, né? E que não necessariamente a pessoa pode lembrar do conteúdo que você falou para ela naquele momento, mas ela lembra da maneira com que ela se sentiu ao receber aquele conteúdo. Esse é o ponto, né? Assim, é a maneira com que você conseguiu impactar o outro nesse conteúdo, que às vezes não foi o que você teve como intenção, mas que pode gerar um confronto, que pode gerar uma briga, uma disputa, uma discussão maior, não produtiva, por algo que você falou. Então é muito importante tomar cuidado com essa questão da comunicação. E aí vamos lá, falando então de gestão de conflitos, né? Falando de saber lidar com isso, com as diferenças, que é tão importante na nossa comunicação, nas nossas relações sociais, principalmente nesse momento de isolamento. Porque quando a gente para pensar no momento que a gente vive hoje, né, de isolamento, se é difícil a comunicação, o olho no olho, imagina a comunicação através de um aparelho como esse, né? De uma tecnologia como essa. Por exemplo, se eu estivesse dando uma palestra, né? Um curso, enfim, uma aula para centenas de pessoas, mas que fossem olho no olho, eu poderia trocar, né? Vocês estão com uma dúvida, vocês iam falar, Marcela, fala mais alto, fala mais devagar, fala mais sobre isso, gostei daquilo, pô, muito bacana. A gente tem uma troca, uma interação, né? Então, assim, é muito mais fácil saber, por exemplo, que vocês estão recebendo a mensagem que eu quis passar, né? Aqui trazendo para a nossa realidade. Quando a gente fala de relações sociais, quando você tem o presencial, também. É muito mais fácil você saber se comunicar com o outro no presencial. O nosso desafio hoje é conseguir se comunicar de forma a ser clara, eficiente e efetiva através à distância, né? Através de tecnologias ou enfim. Isso é difícil. Eu não tenho, muitas vezes, aquele presencial, aquele corporal para entender o outro e para conseguir me conectar com ele. Então é muito importante, nesse momento de isolamento, principalmente, onde as nossas emoções estão afloradas, onde a gente não está na nossa zona de conforto, onde a gente foi obrigado, né, a se reinventar, a se repensar, e todo mundo foi impactado. Porque não adianta pensar que uma pessoa não está sentindo isso, não existe. Cada um no seu barco, né? Cada um no seu nível, cada um no seu momento, enfim, cada um na sua casa, com seus recursos, mas todo mundo foi impactado. Então a gente está realmente, no momento, fragilizado. Então a chance da gente promover um confronto, né, e prejudicar o outro afetivamente, com as palavras, é muito maior. É isso que eu quero trazer, essa reflexão, né? Que hoje em dia a gente tem que ter mais cuidado na hora de falar com o outro, porque a chance do outro receber de uma forma errada é muito maior. Porque a gente já não tá bem emocionalmente, né? E aí, claro, que isso pode impactar no outro. E se eu quero, pelo contrário, confortar essa pessoa, eu posso acabar prejudicando, né? Enfim, com uma crítica mal colocada, né? Com uma colocação errada. Então, assim, menos crítica, mais acolhimento nesse momento. Né? Mais palavras boas, positivas, e menos faz, né? Enfim, menos estímulo nesse sentido, mais estímulos bons, estímulos acolhedores, tá? Bom, então o primeiro passo, quando a gente fala do perfil da pessoa, né, de como lidar com essa questão da gestão de conflito, é empatia mesmo, né? A gente falou aqui de empatia revolucionária, que é um tema super importante, super bacana, mas a empatia é algo que, inclusive, eu podia ficar falando dias aqui com vocês, porque eu tenho muito interesse nesse tema. Eu acredito realmente, nós da Certa, né, acreditamos que a empatia, ela é revolucionária no sentido de transformar vidas, né? Que a gente pode contribuir para a sociedade através desse diálogo da empatia. Por quê? Porque a empatia é simplesmente você lidar com as diferenças. A empatia é menos julgamento, mais acolhimento. A empatia é menos crítica, mais elogio. A empatia é você se conectar com o outro, de repente não concordando com o outro em tudo, e tá tudo bem. Entender que eu posso não concordar. Então a empatia, ela é produtiva nesse sentido. É como você compreender as razões do outro antes de julgar o outro. Né? É você ouvir uma história e falar, poxa, eu faria diferente. Eu tenho uma opinião contrária à sua, mas tá tudo bem. A gente não precisa concordar em tudo. É realmente acolher o outro. É realmente acolher as diferenças. Quando, na verdade, a gente tem a tendência a rejeitar o diferente. Então, a empatia vai na contramão disso. Né? É entender que eu tenho que acolher o outro, porque isso me faz bem também. Né, que isso vai me dar uma gratidão, que isso vai me dar um sentimento bom de solidariedade. Então, a empatia é a base da relação humana e também é a base para lidar com o diferente e com o conflito o tempo inteiro.
né? É importante estar com pessoas que pensam diferentes da gente, por exemplo, né? É importante estar, porque é importante estar aberto para o novo, né? Eu não sei de tudo, eu não preciso saber tudo. Então a empatia tem muito a ver com isso, com essa questão da humildade também, né? Com você se repensar, com você, enfim, querer ser diferente, entender que o diferente ele vai te ensinar mais, né? Que o diferente ele traz umas ideias que você nunca pensou. Então a empatia é isso, e lidar com conflito tem muito a ver com isso, com lidar com o diferente, sem julgamento, sem preconceito. Segundo ponto para lidar com a gestão de conflito é o quê? É você saber escutar o outro, né? A escuta é algo que é muito difícil da gente conseguir ter. A gente não escuta o outro porque a gente tem a tendência a falar sobre a gente tem a tendência a interromper o outro nas suas emoções, no seu diálogo, e muitas vezes é por isso que o diálogo, que poderia ser produtivo, acaba sendo um confronto e uma discussão e uma briga, né? Porque você tem uma percepção, um entendimento totalmente deturpado do que o outro falou, e aí através disso você cria uma conclusão que não foi o que o outro quis dizer, e aí você rebate de uma forma agressiva, né? Quando na verdade o ideal é que você escute o outro. Então assim, a escuta, ela é algo de mais acolhedor que a gente pode ter, acompanhada do abraço, né? Mas agora a gente não tá podendo abraçar, que o abraço também é super importante, libera hormônio da felicidade, libera ocitocina, faz algumas relações cerebrais, sinapses no seu cérebro, que são muito importantes para o seu bem-estar. Então o abraço, o afeto, o contato físico é muito importante. E aí vamos pensar, a gente está hoje numa limitação do contato físico, até corporal mesmo, assim. Isso neurologicamente falando, né? Eu não tô nem falando questão, não, social só, tô falando uma questão eu comigo mesma, né? Assim, é importante pensar que a questão do contato físico, ela remete a alguns hormônios que a gente fala da felicidade, enfim, alguns hormônios do prazer que hoje a gente não tá podendo ter. Então, por exemplo, abraçar quem a gente ama, né, estar perto, ter esse contato mais próximo é algo que nos traria felicidade. A gente não está conseguindo ter isso. Então, assim, é muito mais importante hoje eu conseguir ter uma boa comunicação como acolhimento, uma boa escuta para acolher o outro, porque ele está nesse momento também fragilizado, onde as relações sociais estão prejudicadas por falta do contato físico. Então, escutar o outro, numa escuta sincera que a gente fala, é super importante. Sem interromper o outro, sem julgamento, sabe aquela coisa de você pensar, você tá ali pro outro realmente. Muitas vezes a gente tá ouvindo o outro e a gente tá pensando em outra coisa, né? Ontem eu fiz uma live na Certa e falaram isso, assim, o quanto é importante a escuta. E aí eu dei esse exemplo, né? Você tá ali escutando o outro, você não tá pensando em você, no que você tem que fazer, nas coisas que você tem que resolver. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas você tá me ouvindo? E aí você fala assim, tô ouvindo. Quer que eu repita o que você falou? É a pior coisa que tem. Quer que eu repita o que você disse? Significa estou ouvindo sem entender o conteúdo e sem me aprofundar nele, né? A gente quer uma escuta sincera nesse sentido, de você entender que assim, não basta só você escutar o outro, né? Ou no conteúdo, no que ele está dizendo. É você fazer a relação, é você conseguir ter uma troca com o outro, né? Então assim, isso é fundamental para você lidar com as diferenças, né? Uma escuta sincera, sem críticas, trazendo ideias, trazendo troca. Outro ponto, que seria o terceiro ponto, é muitas vezes você se colocar como um mediador no conflito, né? Assim, o mediador no conflito ele é importante porque ele vem como alguém de fora, com um novo olhar para duas pessoas que estão tendo ideias diferentes. Então, assim, muitas vezes isso acontece com vocês. A gente vê o conflito acontecendo, duas pessoas com ideias diferentes, e aí aquilo gera um confronto, gera uma briga, uma questão e tal. E aí, assim, muitas vezes duas pessoas estão falando a mesma coisa. Só que elas não se escutam, elas não se observam, elas não se entendem, mas se a gente parar para pensar e olhar para elas, a gente entende que as duas estão, inclusive, concordando. Só que ninguém para escutar o outro, né? Então, assim, por isso que é importante ser o mediador desse conflito muitas vezes. Porque a gente começa a entender e a se colocar no sentido de fazer as pessoas se repensarem e se escutarem. E às vezes só isso já é muito importante, né, para a produtividade do conflito de ideias. O quarto ponto é você estimular o diálogo, então, né? É você sempre trazer e falar, olha, beleza, vamos lá, vamos estimular aqui um brainstorm, vamos trazer outras ideias, o que mais vocês podem trazer, né? Então, assim, é sempre achar que, assim, o nós é muito mais bacana do que o eu, né? Ninguém faz nada melhor sozinho. E eu posso ter uma grande ideia,
mas eu posso entender também que se eu tiver essa ideia compartilhada com outras pessoas, vai ser muito mais bacana, muito mais produtivo, né? E que alguém vai me trazer uma ideia, vai me trazer uma sugestão, e eu posso não concordar com aquilo, eu posso nunca pensar em fazer aquilo, eu posso nunca querer fazer aquilo, mas eu vou respeitar, eu vou falar, se pra você foi bacana, se você tá se sentindo confortável, tá tudo bem também, né? Eu não preciso pensar igual a você. Então, trazer, estimular o diálogo é importante, tá? O quinto ponto importante para a gestão de conflito é realmente você entender que nada é pessoal, tá? Então, assim, ter uma postura racional frente ao conflito. Porque muitas vezes o conflito poderia ser até uma ideia, poderia até extrair uma ideia produtiva, mas a gente leva aquilo pro pessoal. Então, assim, não gosta de mim, só porque eu tô falando ele não tá concordando, com certeza é alguma coisa. A gente tem a tendência a achar que, assim, com certeza é algo pessoal, né? Com certeza não tem essa certeza, né? Eu acho que é legal entender isso, que não é pessoal, que a gente tem que ter uma racionalidade na hora da discussão ou do conflito, inclusive na hora da negociação. Porque o conflito tem muito a ver com a negociação, né? Com a questão do ganha-ganha, né? Tem que ser bom para os dois lados. Então não é nada racional, não é nada pessoal, né? Tirar um pouco a emoção e lidar com a razão de uma forma até olhar de fora a cena é importante para você se colocar melhor, né? Para não gerar um embate desnecessário. Então entender que e respeitar o outro, entender que o conflito ele é uma negociação de ideias que pode não chegar a um senso comum, eu posso nunca concordar com ele, mas que tem que ser algo bacana para os dois. A gente fala muito isso, a gente tem um treinamento só sobre negociação na certa, que acho que é válido para a vida, realmente, que fala sobre essa questão da duplicidade, né? Da diferença de ideias. Que numa negociação, para você se colocar, não é você diminuir o outro para você se colocar. Né? Muitas vezes acontece isso, eu diminuo o outro para poder negociar sobre ele. Não é isso. Né? Não é achar que eu vou ganhar tudo, porque isso não perdura, a relação não perdura. Se você tiver numa relação onde só um lado ganhe, vamos dizer assim, tem alguma vantagem sobre aquilo, né, sempre prejudicando o outro, passando por cima das vontades do outro, vai chegar um ponto que a pessoa não vai querer. Né? Que não vai ser bom para ela. Então tem que ser algo que eu consiga tolerar, que eu consiga negociar, que seja bom para mim também, mas que seja bom para o outro. Né? Então essa questão de assumir uma postura racional, no sentido de negociar com o outro, entendendo que é um jogo de ganha-ganha, que é simplesmente isso, que só vai durar a relação, que aquilo só vai ser bacana se eu entender que o outro também precisa ser beneficiado, é o principal, né, para conseguir extrair de uma forma bacana conclusões, ideias e produtividade no conflito, tá? Controle emocional. Controle emocional é super importante nesse momento, então, porque se eu entendo que o conflito não é pessoal, se eu entendo que o outro também tem que ganhar no sentido de ser bacana para o outro, eu começo a entender as minhas emoções, eu começo a controlar o meu emocional, eu começo a entender que eu não preciso me descompensar, me descontrolar frente a alguém que me traz uma ideia diferente da minha. Isso é bacana, que é bom que aconteça, sabe? Tem muito a ver com isso, o controle emocional. Né? Muito a ver com o entendimento de que o outro também pode trazer ideias, que isso daí não é um confronto comigo, que ele não está indo contra mim, mas que ele está vindo com uma nova forma de pensar que pode ser produtivo para os dois lados. Tá? Então, assim, esse controle emocional de lidar com os nossos próprios emoções e lidar de uma forma racional, a não se descontrolar frente a simplesmente uma dualidade de ideias, de opiniões contrárias às vezes, isso é muito importante para o conflito ser produtivo, para eu lidar com as diferenças, tá? As críticas, elas nos fazem crescer, né? Eu preciso me permitir lidar com conflito, eu preciso me permitir lidar com o diferente, eu preciso me permitir a querer aprender com o outro, né? Eu preciso me permitir a querer ser uma pessoa diferente, se for bom para mim. Né? Todo dia a gente aprende algo novo, todo dia. Todo dia a gente pode escolher ser diferente. E quando a gente fala desse momento que a gente está vivendo, né, de isolamento social, de pandemia, de medo, de alguns traumas que vão ficar, a única certeza que a gente tem é que a gente não vai ser mais o mesmo. Né? Que a gente vai sair desse momento, né, que vai passar esse momento, mas que vai passar e vai ficar. Alguma coisa fica. E o que eu escolho ficar? As reflexões, os aprendizados, os ensinamentos, não é verdade? Tudo aquilo que eu puder fazer para me fazer crescer. Então é importante se permitir lidar com o diferente nesse sentido, porque esse é um momento de reflexão, é um momento de repensar como eu quero estar no pós-pandemia.
né? É o momento de repensar como eu quero fazer para sair da minha zona de conforto, que hoje não é uma opção, não é uma escolha sair da zona de conforto. A gente está se repensando, né? A gente falou aqui no módulo de criatividade, resiliência, o quanto que hoje é quase que vital eu querer sair da minha zona de conforto. Não é uma questão de querer, né, de vontade, é uma questão de necessidade. Por quê? Porque algo maior me colocou nessa situação que é diferente. Então, assim, pensar diferente, criar ideias inovadoras, repensar o meu ambiente, as minhas ferramentas, fazer diferente é algo que de uma necessidade hoje. E aí, então, eu vou lidar com o diferente, eu vou ouvir a opinião do outro, eu vou lidar com o conflito, eu vou entender que o erro é produtivo, porque se eu estou saindo da minha zona de conforto, eu vou errar, eu vou repensar, eu vou tentar de novo. Isso é bacana, né? Isso tem muito a ver com a resiliência que a gente falou aqui, né? Que é o quê? É você simplesmente passar por um momento difícil, porque o resiliente é isso. É você passar por um momento difícil, mas querendo aprender com aquele momento, sendo melhor, né? Como eu posso me transformar e aprender e ser melhor com aquela situação. Então, para isso, eu tenho que lidar com o diferente, eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que fazer coisas novas dentro do que é bacana para mim, né? Dentro do meu limite, dentro do que eu posso fazer. Né? Porque tem muito isso, assim, do outro trazer, mas você poderia fazer isso, você poderia, mas será que eu posso? Talvez hoje eu não possa, né? Mas amanhã eu posso tentar. Então, assim, dentro do que é bacana pra mim, dos meus limites, né? Assim, porque eu lidar com conflito, com a opinião, tem muito a ver com limite também, né? Tem coisas que eu não vou suportar, né? Tem opiniões que vão bater nos meus valores como sujeito. E aí tudo bem, você tem um valor, eu tenho outro. E eu posso escolher não lidar, inclusive, com isso no meu dia a dia. Agora, tem vários outros que podem vir como um complemento de ideias. E aí, assim, eu posso ter paciência, eu posso ter resiliência, eu posso querer estar ali, eu posso aprender com aquilo, sabe? Eu quero ser melhor, eu quero ter reflexões diferentes. Então, por isso, lidar com pessoas que pensam diferente da gente é fundamental para o crescimento. Né? É fundamental para a gente se repensar, é fundamental para uma reflexão maior de como eu quero ser, inclusive pós-pandemia. Né? Então, assim, ouvir pessoas que pensam diferente, que eu nunca tinha pensado em ouvir, trocar, né? O contexto colaborativo de troca é algo, inclusive, que vai vir cada vez mais forte no pós-pandemia, né? No pós-coronavírus. Vai vir porque a gente já está entendendo que ninguém faz nada melhor sozinho, que eu preciso do outro para essa troca acontecer. Eu preciso do outro para me fortalecer. Eu preciso parar para ouvir o outro. Eu não posso estar no meu casulo sem querer ouvir o outro. Não, eu tenho que trocar. Isso que é bacana da vida. O sujeito, nós somos seres humanos sociais por natureza. Então, mesmo que seja difícil nesse momento essa troca, porque a gente não tem a interação presencial, a gente pode usar os recursos que a gente tem para isso, né? Mas o mais bacana é estar disponível para o diferente, é estar disponível para o novo, é estar disponível para escutar o outro, né? E que o outro esteja também disponível para receber o que eu estou dizendo. E aí vira uma interação super bacana e produtiva. Tá? Falando desse mundo pós-coronavírus, né, de reflexões, de como a gente quer ser, onde a gente quer estar, de que realmente a única certeza que a gente tem é que não seremos mais os mesmos, com certeza, e isso é muito importante da gente escolher hoje o que eu quero ser daqui a um tempo, o que eu quero ser quando isso tudo passar. Né? Quais são as marcas que eu vou querer assumir e quais são as reflexões que eu quero fazer hoje para isso. Então, falando desse tema tão importante de mudanças, né, de inovação, eu quero convidar vocês para o nosso próximo encontro, que vai ser na sexta-feira agora, às 11 horas, aqui no aplicativo da Mood, que a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre mudança e inovação, né? A gente vai falar primeiro, assim, de o que seria mudança, né? A mudança é algo, naturalmente, que a gente não quer viver no nosso dia a dia, porque a gente tem uma rotina, a gente tem o nosso hábito. Então, se a gente for parar racionalmente para entender isso, é simplesmente entender que uma ruptura de um hábito, que uma ruptura de algo que eu sempre fiz, para mim vai me causar um desconforto, que pode depois vir a gerar uma satisfação, mas que no primeiro momento é um desconforto. Então a mudança ela não é fácil para ninguém, né, no primeiro momento. A inovação ela é quase que vital, porque a gente está falando de algo novo, de ferramentas novas, do que o mundo hoje, que é novo, necessita, e eu vou me adaptar a ele. E aí, a gente vai trazer também nesse encontro, né, questões, teóricos, notícias, o que todo mundo está pensando, né? O que esses estudiosos estão pensando, o que nós da psicologia, o que a gente pode trazer em relação a relações humanas e relações com nós mesmos que vão mudar no mundo pós-pandemia, né? Como seremos diferentes?
como a gente pode refletir hoje para querer aprender e se modificar no sentido de ser melhor, né? De sair de uma forma até resiliente mesmo, de aprender com isso. Então esse é o tema que vai ser, assim, acho que é o divisor de águas, super importante, fundamental, e que a gente vai abordar aqui na sexta-feira, às 11 horas, tá? Eu espero vocês com todo o conteúdo, com essas pesquisas, a gente vai trazer práticas, exercícios, vai ser bem bacana realmente, tá? Então, eu vou fechar hoje o nosso encontro, a nossa palestra, né, sobre gestão de conflitos. Espero que vocês tenham gostado. A gente está adorando receber o feedback de vocês aqui na Certa, por direct, enfim, por mensagem. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem trazer, tá, pra gente. A gente quer responder, a gente quer trocar, a gente trabalha muito nessa interação, porque ninguém sabe de tudo, a gente não tem nem essa pretensão, pelo contrário, a gente aprende muito na interação com vocês, a gente quer aprender também. Então, quem puder trazer ideias, quem dúvidas, a gente está aqui para isso, tá? Quero agradecer mais uma vez enormemente a parceria da Unimed Rio, que confia no nosso trabalho, né, que confia nos nossos conteúdos, né, que tem essa troca bacana, que tem essa preocupação, né, do bem-estar com o outro, que eu acho que assim, isso é muito bacana, esse propósito que a gente compartilha, tanto com a MUD como a Unimed Rio, né, de querer o bem-estar do outro, fazer o bem pelo outro, de entender que esse é um momento que a gente tem que todo mundo se unir realmente para trazer um conforto, né, para trazer um equilíbrio emocional minimamente, para trazer dicas, ideias, reflexões que consigam trazer um conforto para vocês na casa de vocês, tá? Então, muito obrigada, Unimed Rio, muito obrigada, MUD. Quem não baixou ainda o aplicativo da MUD, enfim, pode pedir para os amigos baixarem. Então, a gente vai estar aqui na sexta-feira, às 11 horas, para falar sobre esse tema tão bacana e tão profundo, que é o tema de mudança e inovação dentro desse mundo pós-coronavírus, onde a gente com certeza vai se transformar, vai ser diferente e pode ser diferente para o melhor, né? Eu acho que essa é a crença, é entender como eu quero estar no pós-pandemia e que eu vou estar melhor e eu vou aprender hoje nessas reflexões, tá bom? Então até sexta-feira, espero que vocês tenham gostado, eu adorei estar aqui com vocês. Então até sexta-feira às 11 horas para falar desse tema tão profundo e tão bacana, junto com a Unimed Rio e com a MUD, tá bom? Obrigada, encontro vocês aqui no aplicativo. Tchau, tchau!